que te adora, Jesus. Juntamente com os anjos nós declaramos. E é assim que nós nos juntamos a Deus, para declarar que somente Tu és. Toda a terra seja cheia da Tua glória. Toda a terra seja cheia da Tua presença, Senhor. E nós estamos juntando a todos para declarar que somente Tu és o nosso Deus. Somente Tu és o nosso Senhor. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Levante as suas mãos e declare a Ele. Seja cheia dessa glória e dessa majestade. Toda a terra entramos juntos em adoração e em juízo com nosso Deus. Ah, meu amado, os anjos fazem festa quando eles olham e veem cada adoração que eles passeiam em nosso meio. E eles dançam conosco, e eles curam, e eles restauram, e eles renovam, porque os anjos ministradores do Senhor, eles estão aqui do meu e do seu lado, cumprindo o agir do Senhor. Então, meu amor, toda a terra seja cheia dessa glória, toda a terra seja cheia dessa majestade, dessa magnitude. Eu não sei você, mas nós podemos sentir o peso da glória de Deus ecoando sobre este lugar. Nós podemos ouvir o barulho das asas se movendo para a direita e a esquerda, ministrando a presença do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Porque quando o Senhor diz que Ele se faz presente em meio aos louvores, Ele diz: ei, nesse momento eu estou recebendo o que Tu tens para mim. Nesse momento estou eu colhendo a Tua adoração, a Tua gratidão, a Tua entrega, o Teu fôlego, a Tua alma, a Tua vida, o Teu vigor. Mas eu também colho a tristeza, a angústia, o medo, e eu transformo, e eu liberto, e eu saro. Porque é onde nós nos lançamos diante da presença de um Deus que faz, que opera. Ele diz: enquanto você confia, eu trabalho. Enquanto você adora,
sendo preenchido pela tua alegria, sendo revestido pela tua presença, sendo tomado pelo teu amor, Jesus. Aonde havia um coração contrito, angustiado, saltar de alegria diante da tua presença, porque nós sabemos que o ambiente foi tomado por ti, os corações foram tomados por ti, e é assim que nós cremos e declaramos, porque o Senhor, Ele não precisa de muito, Ele precisa de um coração disposto, de um coração entregue. Então feche seus olhos comigo e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entreguei para ti o melhor que eu tinha, e eu vou continuar me entregando e adorando o seu nome. Continue com os seus olhos fechados. Glória a Deus. Feche seus olhos. Às vezes nós estamos tentando encontrar um ambiente onde nós queremos encontrar a Deus. Ai, meu irmão, deixa eu te ensinar algo. Nenhum ambiente Deus vai estar se você não estiver lá. Porque Deus, Ele não está em ambientes. Deus, Ele está em você. Sabe que as pessoas hoje elas estão procurando sentir algo diferente, ou ver algo diferente. Não, Deus não está em lugares onde Ele quer derramar fogo, quer mover céus, quer mover terra. Não, a presença de Deus, Ele já está e já habita dentro de você. Sabe, o verdadeiro fogo de Deus, quando um dia foi derramado dos céus para mostrar a sua glória e o seu poder, ali haveria um sacrifício feito por mãos humanas. Mas hoje nós não precisamos de nenhum sacrifício. Por isso que Paulo descreve que nós devemos adorar o Senhor. E essa adoração tem que ser um culto racional, um culto onde nós temos que entender qual é o motivo e a motivação do meu coração em estar num ambiente como esse. Eu quero que você, nesse momento aí, feche os seus olhos. Oh Pai, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, Senhor. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor está presente. A tua presença já é real aqui nesse lugar. Tudo foi preparado exatamente para que nós possamos ser gratos. Hoje nós estamos entregando a Ti o nosso culto de adoração, nosso culto de engrandecimento, exaltação a Ti, ó Deus. A nossa boca Te exalta, o nosso coração se alegra, o nosso corpo, Senhor, expressa gratidão do tamanho e da grandeza que Tu és, Senhor, em nossas vidas. O que seríamos de nós se não fosse a Ti, Senhor? O que seríamos de nós se não fosse o Teu amor e a Tua misericórdia? Pai, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por esse ambiente, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos olhar para o dia chamado hoje e temos a expressão clara, Pai, mais um dia o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, por cada alma que está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, da minha esposa. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado força, sabedoria, entendimento, ousadia, fé. Ah, Senhor, eu posso estar em qualquer ambiente, mas se a tua presença não estiver em nada, Senhor, nada vai me satisfazer. Não é o ouro, não é a prata, Senhor. Nada pode satisfazer o coração daquele, Senhor, que tem intimidade contigo, ó Pai. Por isso eu sou grato, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento tão precioso. Venha, se faça presente em nosso meio, manifeste a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Você pode sair do seu lugar, dá um abraço pro seu irmão, dá uma paz, seu irmão, fala: meu irmão, como é bom estar com você aqui nessa noite. Marquinhos, melhora minha voz, põe uma voz de homem, uma voz forte, porque eu não quero forçá-la. Se quiser aumentar um pouquinho o retorno, também agradeço. Aleluia. Não é. Vou tentar lembrar do louvor. Não, esse daí é daquele tempo. Melhora a minha voz, né, Marquinhos? Isso. Oi, som. Segura.
Segura o baixo. Ô, glória. Rapaz, vai. Onde é que está? Em Espírito. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Ixi, essa missa está muito fraca. Você comeu hoje? Quem comeu churrasco hoje, diga amém. Olha. Quem foi os irmãos que comeu churrasco aí? Aponta o dedo. Está em pecado, irmão. Está em pecado, hein? Se é pecado, comer churrasco e não chamar o pastor, é pecado, não? Isso é o pecado da gula. Quer comer sozinho, divide com os outros. Oh, glória! Deus é bom, amém? Deus é bom? Lembra, eu falei para vocês que eu ia trazer uma palavra semana passada. Quem lembra qual foi o tema? Ninguém lembra, tá vendo como você está muito fraco? Eu ia falar sobre depressão. Ih, só um. Depressão não é depressão. Eu vou postar um vídeo lá no Instagram, no Face, nos status. E eu quero que você escute aquele homem. Vai ser de muita relevância para a sua vida, porque ele se debruçou por muito tempo para poder preparar exatamente aquela ministração. Eu não falo que aquilo é uma ministração, mas como que eu poderia falar? Seria algo muito proveitoso de ensinamento para a nossa vida. Hoje nós temos muitos homens de Deus, muitos. Eu falo que existem muitos homens de Deus hoje na mídia, mas são poucos que realmente estão dispostos a ensinar a verdade, porque paga-se um preço hoje falar a verdade, sabia disso? Você sabia, irmão, que nem todo mundo gosta de ouvir verdade? Nem todo mundo gosta de ouvir verdade, isso é real. Eu acho que a verdade, muitas vezes ela nos incomoda, mas eu posso ser sincero, eu sou do tempo que a verdade muito é melhor do que uma mentira encoberta, ou do que uma falsidade. Eu prefiro que as pessoas sejam muito mais verdadeiras comigo do que ser falsa, porque a verdade ela pode doer no momento quando você fala, mas depois ela vai produzir bons frutos. Tem gente que fala que crítica ela é construtiva. Eu falo que nenhuma crítica constrói nada. Crítica é crítica. Não existe crítica construtiva. Já viu isso chamado? Crítica construtiva. Não, crítica é crítica. O que constrói é algo que você tem que, por amor, sentar e ensinar. Isso sim. Então você senta e ensina para alguém que está disposto a aprender. Amém? Meu óculos está aqui porque hoje o bichinho está pequeno, hein? Hoje eu não aprendi. O Gabriel que me ensina, né? Pega aí para mim. O Gabriel está onde? É Desângela? Aleluia. Então eu quero falar hoje sobre depressão. O mal que tem abalado o nosso mundo. Sabia? É silencioso. Só que se criou muitas e muitas outras situações em cima disso. Porque a depressão, cientificamente, ela não foi comprovada como uma doença. Eu sei que hoje nós temos essa situação, falar assim, você está com depressão, você tem que procurar um médico. Mas ainda eu falo para você que a ciência ainda não comprovou que a depressão, ela é uma doença. Amém, gente? Então ela é um estado. É uma situação que nós nos deparamos e nós deixamos isso tomar conta da nossa alma. Eu vou te mostrar aqui com a palavra de Deus que não só esse homem, mas muitos outros homens passaram por isso. E esses homens, eles venceram, de uma certa forma ou outra, eles venceram esse sintoma tão destrutivo nos dias de hoje. Hoje o que nós mais estamos vendo são jovens, pré-adolescentes, adolescentes, crianças com depressão. Jovens que estão passando por processo de depressão. E isso começou com ansiedade. Essa ansiedade vai tomando conta, até o ponto desse jovem entrar dentro de um quarto, se trancar e achar que isso é vida. Amém? Você está aqui? Então eu vou postar lá no status do WhatsApp, e vocês depois com o tempo procurem ouvir, porque vai ser de muito proveito para a vida de vocês. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis,
capítulo 18, não, verdade que é o capítulo 19, Reis, capítulo 19, vai contar a história de um homem chamado Elias. Tá boa a voz aí? Tá? Tá uma voz de homem assim, macho mesmo. Alfa. Ah, você quer um macho alfa? Eu gostei do alfa. Tá bom? Aqui não está saindo não? Ei, som! Agora saiu? Agora saiu. Ah, então é só gritar que sai. Então vamos lá, nessa noite eu quero falar sobre depressão, um mal que tem destruído a vida de muitos jovens nos dias atuais. Muitos jovens, eu falo que até adultos, mas muito mais a vida de muitos jovens. Talvez tem muitas pessoas aqui no nosso meio que estão passando por um processo como esse. Talvez não foi diagnosticado ainda pelo médico, porque quem vai dar esse laudo vai ser o médico. Ele vai falar para você tem um problema de depressão. Ele nunca pode falar que você tem uma doença de depressão, porque isso a ciência ainda não conseguiu comprovar. Amém? Então vamos lá. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Fala assim. Quem pode ler comigo? Diga amém. Ó, estou na NVT, tá bom? Quem puder me acompanhar, amém. Vamos lá. Versículo 1 fala assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Então, ponto. Vamos parar aqui um pouquinho. Para você entender esse capítulo 19, você precisa entender o capítulo 18. O capítulo 18 conta a história desse profeta, homem escolhido por Deus. Elias era um homem abençoado, um homem escolhido por Deus para ser profeta de uma nação. Esse homem era temido por Acabe e também um homem temido pelo povo de Israel. Talvez a Jezabel não temesse tanto esse Acabe, porque tem mulher que é desaforada, né? Era difícil de acreditar em qualquer coisa. Mas pelo menos Acabe ele sabia, porque Deus já tinha falado através da boca de Acabe que ele nunca deveria se casar com uma mulher estrangeira. E ele foi lá e desobedeceu a ordem de um profeta. E quando desobedece a ordem de um profeta, desobedece a ordem de Deus. Por isso que a Bíblia fala: crê no profeta e você prospera. Quantas vezes na boca de um profeta saiu uma palavra para sua boca e Deus abençoou? Hã? É mentira. Muitas pessoas receberam palavras de Deus na vida de um profeta, de uma profetisa de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu. Aí você vai falar: não, ninguém profetizou. Ah, sim, uma palavra saiu de encontro ao seu coração. Deus usou uma pessoa e ele mudou a tua história. O problema é que você depois deixou de acreditar no profeta para acreditar nas suas convicções. Sim ou não? Mas a vida é assim, não tem problema. O mais importante é que você continue fazendo o que Deus te permitiu fazer. Então, Elias ele era um homem escolhido por Deus, profeta. O povo de Israel temia as palavras que saíam da boca de Elias. Mas também o Acabe também era um homem que temia o que saía da boca de Deus. Como também Elias era um homem destemido, homem ousado, homem que ele sabia qual era o propósito da vida dele. Ele não só foi um homem que ele foi contra os princípios de Acabe e também de Jezabel, mas ele foi um homem também que foi contra os princípios de uma nação. Ele foi contra a política, ele foi contra a religião, e ele foi contra todos que tentaram colocar na mente e no coração dele, como homem de Deus, que ele estava errado. Veja que Acabe, além de enfrentar tudo isso, a Bíblia fala claramente que ele enfrentou a Jezabel, ele teve que enfrentar o rei, né? Onde eles levantaram altares para outros deuses. Então eles tinham ritos de feitiçaria, e Acabe nem com tudo isso teve medo, temeu. Pelo contrário, falou: quem são esses que se levantam com suas feitiçarias para tentar impedir o poder de agir de um Deus vivo e poderoso? Eles tinham 400 macumbeiros. Eles eram um profeta de Baal, gente. Eles eram macumbeiros, batedores de tambor e destruidores da fé do povo. Então eles queriam de todas as formas destruir a fé do povo. E Acabe e Jezabel, eles impulsionaram o povo a aceitar isso. Eles queriam desconstruir que existia um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que tirou eles da escravidão lá do Egito, para acreditar apenas num Deus de pau, de pedra, nas feitiçarias.
esse povo automaticamente foi sendo domesticado pelo ensinamento de Jezabel, pelos profetas e assim por diante. Então, ele, além de tudo isso, Jezabel e Acabe, eles também perseguiram os profetas de Deus. Eles procuraram destruir os profetas de Deus. Então, não ouviam a profecia da verdade. Jezabel e Acabe davam ordem para os seus profetas de Baal: vão e matem. Acabe, a morte era uma forma de silenciar a voz de Deus, que era uma voz forte, era uma voz profética, era uma voz que era a voz de Deus, aonde não poderia ser falada por qualquer homem, era apenas um homem escolhido, e Elias foi esse homem escolhido para ser a voz de Deus naquele tempo. Mas, sabe o que nós temos que entender? Lembrando que Elias também, além de ser um homem que ele se levantou para se opor contra toda essa artimanha do inferno, usada pela vida de um rei e de uma rainha, juntamente com seus profetas de Baal, ele também foi um homem que se levantou com uma palavra de oração. Ele falou assim: o céu vai se reter durante 3 anos e meio e não haverá chuva. E a Bíblia fala que não houve chuva. Ele também orou e falou que o sol pare, mas não foi o sol, foi a terra, e a terra parou. A Bíblia fala que ele também orou e falou que desça fogo do céu, quando os profetas de Baal clamaram e não conseguiram ter êxito em seus clamores. E a Bíblia fala que o fogo do céu desceu. Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, minha irmã? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, ele confrontou a política, ele confrontou a religião, ele confrontou os falsos profetas, mas chegou um momento na vida dele que a coisa não foi fácil. Tem momentos que você pode ser forte em muitas coisas, mas vai ter uma hora que vai ter pressão. Fala para o seu irmão: vai ter pressão. A vida, ela foi construída para ser vivida, ela foi dada para ser vivida, mas tem uma coisa, meu irmão: vai ter pressão. Hoje eu estava vendo alguns vídeos do Instagram, me deparei com um vídeo de um jovem chorando. Eu estou muito decepcionado, chorando. E eu vi que atrás do carro dele tinha um monte de entrega, não sei se era de alguma empresa, mas enfim. Mas ele ali falando: poxa, eu não pensei que a minha vida seria assim. Eu tive papai, eu tive mamãe, me deram tudo, mas eu não estou muito bem. Eu estou decepcionado por estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu olhei para aquilo e eu falei: meu Deus. Que isso? Por que as pessoas, muitos jovens de hoje, eles têm medo de enfrentar a vida como ela é? Porque a vida é real. Ah, meu irmão, no meu tempo não existia depressão. Porque se eu falasse para o pai: hoje eu estou deprimido, eu prefiro ficar no quarto. O quê, cabra? Você está com o quê? Eu vou olhar para o mar agora, cabra sem vergonha. Você está com preguiça nos coros. Mas hoje você vê qualquer menino, porque o menino ele é hiperativo, é isso? Ele é muito agitado. Esse menino tem problema. O que ele é? O quê? Autista. Só porque o menino pula, o menino corre, o menino é autista. Não porque tem que correr atrás dos papéis, porque você sabe que o governo está dando benefício. Infeliz. Trazendo doença para uma criança, se o mais doente é você que cuida como pai e como mãe. Então veja quantas coisas que a sociedade sendo contaminada, e a gente como igreja às vezes achamos que isso é normal. Meu irmão, o diabo ele está sutilmente destruindo o povo, e o povo não está percebendo. Então Acabe, ele contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Elias foi lá e falou: olha, vão lá, profetas, clamem. Se descer fogo do céu, é porque o Deus de vocês existe. Mas se não descer, é porque o meu Deus é um Deus vivo e é um Deus que existe. E a Bíblia fala que eles fizeram tudo, não deu certo. Daqui a pouco ele falou: põe tudo em ordem. Colocar em ordem. Agora, coloquem água. Colocaram água. Agora, deixe que eu vou clamar ao meu Deus, e o meu Deus ele vai exatamente fazer o que tem que ser feito. Fogo do céu será derramado sobre o altar. E a Bíblia fala que quando Elias clamou a Deus, o fogo desceu do céu, consumiu todo o holocausto e toda a água que estava sobre aquele altar. E eles creram que Deus era o Deus de Israel.
E não por causa disso, Elias não ficou feliz. O que Elias fez? Foi lá e matou todos os profetas de Baal. É corajoso esse homem, não é? É macho, não é? Você conhece um cabra macho assim? Eu tenho certeza que aqui tem cabra macho. Ixi, tá difícil. Mas até o final do culto vai aparecer pelo menos dois. Vamos lá. Aqui tem homem macho. Agora melhorou. Porque cabra é cabra, bode é bode, né, pastor? Mas chamar bode, homem de cabra não dá. Mas enfim, tem momentos da nossa vida que nós somos corajosos. Somos ou não somos? Somos destemidos. Deus nos chama para ir para a luta e a gente vai. Tem muitos aqui que já chegou no fundo do poço, queria se isolar, se entregar, queria entrar dentro de um buraco. Até falou: Deus, tu me abandonou. Eu sei que você falou. Você não falou para mim, mas você falou quietinho lá no seu lugar. Mas nem por isso Deus ouviu as suas palavras e deixou de te abençoar. Ele nos abandonou. Sabe por que Deus não nos abandona? Porque Deus não faz causas para os nossos sentimentos. Deus não faz causa para o que você e eu pensamos de errado. Por que Ele não faz causa? Porque Ele sabe que um dia, provando da água da vida, nenhuma água mais sacia a nossa sede. Você está aqui, meu irmão? Amém. Nenhuma água mais sacia a nossa sede. Então agora, Elias está agora diante de uma situação. Eu matei, venci, fiz acontecer. Mas de repente, no versículo 1 fala assim: Acabe contou a Jezabel tudo. Por que homem tem que contar as coisas para a mulher? Por que não fica para ele, né? Mas enfim, vamos lá. Contou para Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Versículo 2. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Essa daí, pense, é usada, sim ou não? Sim. Mas sabe o que acontece? É que essa palavra reverberou no ouvido de Elias. E ao chegar ao ouvido de Elias essa palavra, mexeu com ele. Isso mexeu com ele. Por que mexeu? Porque Elias, no versículo 3, Elias teve, está aí o versículo 3, Elias teve, por favor, Elias teve medo. Está aqui um problema grande e sério. Aqui eu já começo. O primeiro processo das lutas da vida começa com a luta. Todos nós aqui vamos enfrentar lutas na vida. Todos nós vamos enfrentar dificuldades maiores ou menores, seja ela no âmbito da nossa casa. Você, marido, mulher, você, filho, filha, pai, mãe, não importa, nós vamos enfrentar lutas. Amém? Está entendido? Porque talvez tem gente aqui no nosso meio que já enfrentou essa luta e jogou para trás, esqueceu. Mas eu quero falar uma coisa para você: toda luta mal resolvida não pode ser esquecida. Eu vou repetir que você não entendeu. Toda luta mal resolvida não pode ser esquecida. Você está aqui? Por quê, pastor? Porque tem momentos em nossa vida que nós achamos que as lutas da vida, ela não vem para nos ensinar, ela vem para nos instruir, vem para nos ensinar e também para nos moldar e nos preparar para podermos enfrentar maiores do que aquela que nós já enfrentamos. Elas não vêm por acaso. Ah, pastor, mas eu tive luta na minha casa. Meu pai e minha mãe foram rudes. Meu pai e minha mãe me abandonaram. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Eu fui criado debaixo de vício. Eu fui criado debaixo do alcoolismo. Eu fui criado debaixo da prostituição, da promiscuidade. E isso para mim me fez mal, me feriu. Isso me tornou uma pessoa medrosa. O abandono é o que me traz medo. Os vícios me traz medo. Então por isso, pastor, que eu sou essa pessoa assim. Talvez o Senhor me veja aqui na igreja uma pessoa que aparenta ser forte, mas sabe Deus o que eu estou passando aqui dentro.
Só que a luta dele diante dessa pressão de Jezabel não foi maior, para mim e para você parece que não, do que destruir 400 profetas. Falo para você, para ele foi. A palavra de uma rainha para a vida de um homem gerou uma pressão, e essa pressão veio de encontro aonde talvez muitos de nós temos o que a psicologia fala: existem gatilhos em nossa vida que nós precisamos vigiar. Ei, a questão não é o gatilho, a questão é o problema que nós temos medo de enfrentar e fugimos. Porque todo problema na nossa vida, ele é real, ele não pode ser aparente. Porque todo problema, quando ele vem para falar para você o seguinte: ou você me vence, ou eu te venço. Você está aqui? Amém. Você está aqui, irmão? Amém. Não tem como você olhar para o problema e falar assim: sabe, você não é nada. Tem problemas que para você não vai ser nada. Porque quando você olha para o problema dos outros, não é nada para você. Mas quando você se depara com os seus, você percebe que eles são maiores do que tudo. Então Elias, ele recebe uma mensagem. A mensagem é: eu vou te matar, Elias. Amanhã, por esse horário, você vai estar morto. Pressão. E essa pressão gerou medo. O problema gerou medo. A dificuldade gerou medo. Meu irmão, não adianta ficar. Já viu aquela história? Como tem pessoas que elas gostam de ficar tirando pedra em cachorro morto. Já viu um ditado assim? Cachorro morto morre. Já viu um cachorro morto morrer? Primeiro que ele nem morde e nem late, e muito menos corre atrás de você. Então para que ficar tirando pedras em algo que não tem mais resultado, não tem solução? Porque às vezes nós queremos resolver problemas do nosso jeito, e Deus está falando: tem um jeito melhor de resolver. Como? Está em você. Muitos de nós temos problemas em nossa vida, e que esses problemas não dependem de outros, mas dependem de nós. Então, olha aonde Elias foi levando essa situação. Quais as características de depressão que foram geradas na vida deles? A primeira é a pressão de Jezabel ao falar que iria matá-lo. Isso gerou medo. Repita: medo. A primeira coisa que o medo faz, muitas pessoas, por medo de enfrentar as dificuldades da vida, elas se escondem, elas fogem, elas procuram lugares confortáveis, elas mudam a sua rotina de vida pelo pensamento de destruição. Então o medo, muitas vezes, ele vai nos levar para um lugar de conforto. É melhor eu estar aqui e saber que ninguém vai poder me atingir do que eu ter que me expor em algo que eu sei que está me ferindo. Você está aqui, meu irmão? Então o medo vai fazer com que você tenha que esconder quem realmente você é. Meu irmão, entenda uma coisa: ninguém vai poder mudar a sua vida porque você tem fragilidades. Todos nós somos frágeis, todos nós temos debilidades, todos nós temos situações difíceis, mas ninguém vai poder mudar, mesmo que saiba qual seja a sua, ninguém vai poder mudar a sua vida. Você está aqui? Então muitos de nós até hoje estamos carregando feridas, mágoas, muitos de nós estamos se escondendo, muitos de nós quando se deparamos com a palavra de verdade, com alguns questionamentos, posturas, posicionamentos de até pessoas que não são da igreja, mas fora da igreja, seja no seu trabalho, sejam pessoas que estão no nível acima de você, quando você se depara com aquela palavra que alguém falou para você que você nunca deveria ouvir, você fala: quem ele pensa ou quem ela pensa que é para falar assim comigo? Porque tocou em algo que você todo o tempo fugiu. Você está aqui? Esse medo nos constrange. Esse medo nos faz com que nós possamos olhar apenas para dentro e nunca para fora. Nos faz buscar um mundo de conforto. E sabe o que é o pior? Tenta fazer você esquecer do problema. Quer saber? Jesus se foi
Já fazem 3 dias. Hoje é domingo. Eu vou pegar o meu barco e vou voltar a pescar. Por quê? Porque eu estou com medo de continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo com ele. Você está aqui? Então muitas das vezes tem pessoas que elas já deveriam estar longe, porque ela não está, porque todo tempo ela criou uma redoma de conforto, entrou ali e falou assim: olha, aqui está bom para mim. Então eu não tenho essa coragem, essa ousadia de chegar aonde você que está aí fora sabe que eu tenho condições de chegar. Então o que é que eu faço? Eu prefiro ficar aqui escondido. Eu só abro espaço para aqueles que eu mesmo tenho como confiança. Porque eu fui afligido, então não confio em ninguém, eu não abro espaço para ninguém. E muitas vezes eu já ouvi muitos pais falando assim: sabe por que seu casamento não deu certo? Porque o da nossa casa também não deu, a seu pai e sua mãe também não deu. Meu irmão, isso é uma palavra maldita. Repreenda isso da sua vida, a mais da sua vida. Amém? Amém. Seu casamento é uma bênção. Amém. Sua esposa é uma bênção. Amém. Ixi, misericórdia. Ela é sábia, é uma mulher prendosa, é uma mulher amorosa, carinhosa. Ela vai te dar flores, homem. Tem um que gosta de receber flores. Aqui tem um que gosta de receber flores. Ronaldo? Ai, Jesus. Às vezes no lugar de conforto nós procuramos, sabe o que é? Para não encontrar a verdade que muitas vezes está oprimindo a nossa vida. Eu vou trabalhar, sabe por quê? Eu trabalhando eu esqueço do problema. Fugir para o trabalho sem encarar a realidade do problema da vida, isso é covardia. Tem muita gente que quer, olha, escute, tem muita gente passando mais dia no trabalho para não ter que chegar em casa, para não ter que encarar a realidade que a mulher que ele tem. Tem muita gente que está ficando dentro do trabalho para não voltar para casa. Homem ou mulher, para não voltar para casa, para não ter que olhar para a cara do marido. Tem muita mulher que está procurando: meu Deus, eu não sabia que ser mãe é tão difícil. Ai, meu pai, eu prefiro estar aqui fora, trabalhando. Ai, eu quero que o homem demore mesmo. Vai, onde? Passa depois daqui 10 minutos. Então, porque hoje eu quero chegar tarde. Eu quero chegar e ver tudo pronto. Só que você entendeu que filho quando vem para o mundo não tem volta. Ele é teu, ele é teu, ele é teu. Responsabilidade tua. É tu que tem que educar, é tu que tem que ensinar, é tu que tem que amar. É você que tem que ser o maior exemplo para ele. Você está aqui, meu irmão? Ixi, esse amém está tão pequeno. Porque a realidade é essa: você é mãe, você é pai, e você precisa trabalhar para sustentar os seus filhos. E além de sustentar, educar, ensinar, amar, instruir e ser exemplo. Não vou deixar na casa do meu avô, da minha avó. Tem um ditado que fala assim: quem casa quer? Não, porque eu tenho medo de enfrentar um aluguel. Então tem que entrar aqui. Não é pro lado pessoal, não, Jesus. Porque se eu não ensinar para você, ninguém vai ter coragem de ensinar. Quando você casa, meu irmão, vai procurar um lugar para você viver em paz. Lá em casa é assim, ó. Quando o Gabriel casar, já falamos para Giovana. Falei assim: filho, quando você casar, você vai morar aqui embaixo. Eu vou acertar para você ficar aqui. Ela falou: quando eu casar, eu não quero nem morar em Guarulhos, vou morar em São Paulo. Eu falei assim: São Paulo é muito longe, você vai chegar atrasada no culto. Sabe por quê, meu irmão? Nenhum casamento dá certo quando você está dentro da casa dos seus pais. Ai, papai, me ajuda, me arruma 100. Ah, mamãe, me ajuda, me dá 200. Mãe, minha conta de água atrasou, paga aqui. Meu aluguel atrasou. Casou, tem que ter responsabilidade. Ah, mas é difícil, hoje as coisas são tão caras. Mas quem foi que falou que ia ser tão fácil e barato? É verdade. Tudo é difícil. Que é duro. Por isso que tem meninos aqui que estão doidinhos para beijar na boca e namorar, mas você está fora da realidade. Porque a realidade
é só beijo na boca, não é só namorar, porque todo namoro é preparação para o casamento. Se você quer beijar na boca e namorar, você está pronto para casar. Agora, se não cuida de uma casa, não lava roupa, não faz uma comida, vai casar, nem namora. Ixi, para que namorar? Fala. Eu fui, casei com minha esposa, eu tinha 18 anos. Eu fui pagar aluguel na época, um salário mínimo era 600 e alguma coisa. Eu recebia 280 reais. Eu pagava 186 reais de aluguel. Ainda pagava água e luz. Sabe quanto me sobrava, meu irmão? 280. Eu sobrava 80 reais. Naquela época 80 reais era dinheiro. Mas não dava para comprar pizza não. Não dava para comprar roupinha de marca não. E não dava nem para comprar uma camisa boa para poder passar final de ano. Por quê? Porque quando eu tirei ela da casa da mãe dela para casar comigo, eu falei, eu tenho que ser o supridor, e eu vou ser homem para chegar e falar assim, eu estou aqui em todo o tempo. Você não vai morar na rua, você vai ter água para tomar um banhozinho quente, você vai ter luz, você vai ter água para beber que eu vou pagar, pode ficar tranquilo, e vamos comer feijão e arroz até quando Deus permitir. Há algum problema com isso? Não, mozinho. Tá jornada. 2 anos sem arrumar emprego, porque naquela época eu tinha que ter carteira assinada, senão não arrumava. 2 anos, mas em nenhum momento eu falei para ela, nós não temos o dinheiro da aluguel para pagar, mas não tínhamos luxo, não íamos para shopping. A gente quer mostrar uma coisa, meu irmão, mas vivendo outra. Acordamos. O que adianta você não enfrentar as maiores dificuldades da sua vida, quem você é? Porque o fracassado é quando você acha que você é uma coisa que você não é. Isso é fracasso. O verdadeiro corajoso, ele fala assim, cara, vamos lá. Um dia chegaram, bateram na minha porta e falaram, estão vendendo barraco lá na favela, vamos lá comprar. Eu falei, nunca. Nada contra de quem mora na favela. Mas eu falei, enquanto Deus me der emprego para pagar meu aluguel, eu não vou comer luxo, eu não vou ter luxo, eu não vou para um shopping, eu não vou comer uma pizza toda semana. Mas tem uma coisa, eu vou ter dignidade e respeito onde eu vou morar. Você está me entendendo, meu irmão? Amém. Porque você está trabalhando, você pode pagar aluguel, por que você vai morar dentro da favela? Nada contra, entenda. Mas Deus é um Deus que Ele te faz a cada dia se tornar alguém maior. Depois, o meu sonho um dia era morar numa casa de 3 cômodos. Era o sonho de eu morar numa casa de 3 cômodos. Comecei morando em 1 cômodo, debaixo de um porão, um banheiro lá fora, uma pia lá fora. Minha filha. A gente às vezes quando estava fazendo o Piriri Pororó, já viu o Piriri Pororó? Não é a música sertaneja não. Tinha que correr igual bandido. A Carol sabe o que é isso? A bandidagem começou a... Era assim. Mas eu posso falar uma coisa para você? Eu tive que enfrentar as lutas desta vida para entender qual é o processo de chegar aonde eu cheguei. Esteja pronto, meu irmão. Não se acovarde, não fale que você não está pronto. Não, se você não tiver, Deus vai te preparar. Agora o que não pode é, na hora da luta, opa! Vou fazer a cara, tem que fazer a cara, senão não dá certo. Pai, paga uma continha de água para mim. É assim mesmo. Quantas vezes nós ligamos para tua mãe para pedir para pagar uma conta de água? E quantas vezes precisou pagar? Tivemos necessidade para pagar porque atrasou. Mas hoje está tudo diferente, né? Hoje o camarada, a mãe já chega para minha filha, ó, namora, mas tome cuidado, tá aqui a camisinha, viu? É assim. Não, hoje é assim. Eu já vi mãe falando assim, ó, filha, casa, se não der certo, larga, pode vir que sua cama está prontinha aqui, ó. Larga. E o problema é que às vezes não é nem mãe que é do mundo, é mãe que é cristã. Como é que pode um negócio desse? Mas vamos voltar para a palavra, amém? O medo te faz o quê? Se esconder. O medo te faz você se esconder em lugares que Deus não falou para você se esconder. Medo, ele só vai gerar em sua vida um refúgio para você não enfrentar a realidade. Aproveite, tem jovens aqui? Amém. Aproveite a caminhada quente de casa.
Aproveite um pratinho na mesa, comeu, saiu e deixou. Aproveita. Pulou da cama do jeito que pula, corre, já vai para a televisão, ligou. Mamãe está pronto, está com fome. Aproveita, porque esse tempo vai acabar. E quando esse tempo acabar, não vai ter mamãe, não vai ter papai, vai ter um marmanjo ou uma marmanja do teu lado. Ei, cadê o dinheiro? Faz um pix para nós pagar a conta de casa. Aí nessa hora não tem gatinha bonitinha, cheirosinha do papai. Não tem. Nessa hora não tem beijinho na boca, não tem só amorzinho. Nessa hora tem real, a realidade que é dura e que vai forjar de você um homem e uma mulher de caráter de Deus. Aleluia, Deus. Estou errado? Aí não, hoje assim, não, quando você tem um problema que a luta é tão grande, vai para o psicólogo. Por quê? O psicólogo vai entender. Ele chega lá e fala, já te entendo. Senta aí. É assim mesmo. Vou te dar o resultado. É o seguinte, ó. Você não precisa nem estar aqui, ó. Tome um remedinho. E o remédio é para quê? Para você ficar grogue. Só que você vai ficar grogue para tentar esquecer o... Não tem diferença de você ir no boteco tomar cachaça. Ó, ou fumar um baseado. Tem diferença? Nenhuma. Porque aquele remédio vai fazer tão mal quanto o problema que você deveria enfrentar e está se acovardando e querendo se esconder. Fala para você irmão assim: o problema é real. E você também é real. Faz o pix e paga e resolve o problema. Então, no versículo 2, por isso Jezabel enviou esta mensagem. No versículo 3, Elias ele teve medo. Além de teve medo, ele fugiu. Ai, eu vou tirar teu óculos. Embaçou. Eu vou casar porque eu quero sair da casa do meu pai e da minha mãe. Não aguento mais essa vida. Uma vez eu cheguei com um casal e falei assim, ó: você quer casar, você casa, mas esse casamento eu não amaldiçoei não. Eu falei, real, não vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Casaram. O que aconteceu? Separou. Por quê, pastor? Você é um profeta do mal? Não. Meu irmão, pelo amor de Deus, são mais de 20 anos pastoreando. Será que você não está mais formado do que um psicólogo? Lidando com pessoas todos os dias, visitando, sentando, aconselhando, vendo, ouvindo. Mas está errado. Sabe qual é o grande problema? Alô, você está aqui? Pastor, fique tranquilo. Quando eu casar, muda. Muda da casa do pai e da mãe para vir com mala e cuia para sua casa. E o grande problema é o seguinte: é que não vai mudar para melhor, vai mudar para... Porque você vai lidar com a realidade face a face. Entendeu? E aí não tem como fugir disso. E quando você casar, quem vai casar, diga amém. Quando você casar, você não tem que casar com sua sogra. Pastor, mas minha sogra é pior do que uma cobra. Deixe ela com cobra para lá. Pastor, meu sogro é pior do que um pitbull. Deixe o seu sogro para lá. Ah, pastor, mas quem casa com sogra, com sogro. Onde é que na Bíblia fala isso? Onde é que está escrito na Bíblia isso? Porque a Bíblia fala que Deus fala assim: olha, o homem conhecerá sua esposa, se unirá com ela e se tornarão uma só. Não tem 3 carnes não, meu irmão. Que papo é esse eu dividir meu bife com minha sogra? Se só tem um bife, come eu só dou se eu quiser. Come ovo. Come ovo. Gostei. Agora sabe o que acontece? É que nós estamos compartilhando, escute, os processos de dificuldades da nossa vida como marido e mulher com a sogra. Não sou. Posso ser sincero? Vai dar errado. Você não está falando por quê? A Bíblia ensina isso. Abraão, sai da tua casa,
da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não é você que vai escolher. Sabe qual é o problema? É que a gente prefere estar em um lugar confortável do que escolher ouvir a vontade, ouvir e obedecer à vontade de Deus. Aleluia, Deus. Não prospera, não cresce, não avança e só vai ter guerra. Porque todo mundo vai se envolver. E por mais que você fale que não, mas vai. E quando o processo estiver mais difícil, que você não conseguir resolver, aí ele vem para quem. Aí você começa a falar: você não ama, você é massa, você aceitava. Aí começa esse joguinho. E aí, meu irmão, é o fim. Uma vez eu cheguei na minha casa, minha sogra estava lá. Sentei com ela na mesa, coitada. Depois de um longo tempo ela veio entender. Eu falei: sogrinha, senta aqui. A senhora sabia que a Bíblia fala que, a partir do momento que eu casei com a sua filha, a senhora agora é minha parente? Em outras palavras, para a senhora entender, tem uma parede aqui no meio. A senhora não vê, mas Deus colocou. E por que Deus fez isso? Exatamente para eu cortar e ela cortar esse tipo de relacionamento entre mãe, filha, marido e mulher. Mas essa mulher ficou doida. Você está falando que ela não é minha filha? Não, só não estou falando isso, estou falando que ela é minha esposa. Mas você não pode falar isso? Rapaz, mas essa mulher ficou doida. Ela me contou. Contou, não contou? Ficou doida. Passou-se um tempo. Toda vez que eu chegar em casa, tá. Dona Ana, a senhora está bem? A senhora entendeu o que eu falei, dona? O que eu quis falar para a senhora é o seguinte: no dia que eu casei com a sua filha, agora eu e ela somos uma só família. Não existe duas famílias, três famílias. Não, eu e ela somos uma família. E a senhora agora é uma parente, mas essa é uma parente querida. Sabe? A senhora entende? Amada. Mas a senhora lá na Paraíba é com a sua filha. Pronto, resolvido. A senhora entendeu? Ah, meu filho. E de preferência, se a senhora quiser mandar uns trocadinhos, pode mandar, eu não acho ruim não. Mas é assim, meu irmão, a vida. Então, olha o que Elias fez. Elias, ele fugiu. Ele fugiu. E olha o que a Bíblia fala: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu ministério. Você está entendendo a decadência do homem? Forte e corajoso quando ele tem medo? Quando ele tem medo, ele foge, porque ele não quer encarar o problema. Então quando ele foge, ele vai ter que se acovardar, não tem jeito. Isso é qualquer ser humano, ele se acovarda. Então a Bíblia deixa bem claro que ele fugiu para salvar a sua própria vida. Ele não se importou com ninguém. Eu tenho notícia para você: quando você fugir para salvar a sua própria pele de alguma circunstância que para você te gera desconforto, você vai ter que abrir mão de algo. A pergunta é: vai valer a pena? Porque quando fala para mudar, é melhor fazer o seguinte: não. Quer saber, pastor? Está tudo aqui nas suas mãos. Sabe por quê? Porque eu acho melhor viver a vida do meu jeito. Então Elias, ele fez o seguinte: fugiu do problema, não apenas, mas faltou coragem. Na maioria das vezes é um mecanismo interno de defesa que nós usamos. É algo que a pessoa desenvolve para lidar com a dor, pressão ou medo. É um mecanismo que a pessoa ela vai fazer para quê? Ela vai fazer para que possa evitar a dor. Tem que chegar lá e falar assim: olha, quer saber? Se eu vejo que eu tenho que enfrentar isso, eu vou enfrentar. Mas vão falar mal de mim, não tem problema, mas eu tenho que enfrentar, sim ou não? Sim. Agora que não dá eu ficar dando desculpa, me escondendo, fugindo, dando. Meu irmão, isso vai te tornar uma pessoa fraca. Por que você vai se tornar fraco? Porque quando você for pai ou for mãe, eu tenho certeza que você não quer que seus filhos fujam dos problemas deles. Você está aqui? Amém.
Você vai ter que chegar para ele e falar: ei, peraí, você fez errado, então vá lá e resolva. Porque o pai está ensinando o que para o filho? Peraí, meu filho, ó, a vida ela é difícil mesmo. E se você correndo cair, você precisa levantar. Porque nem todo tempo eu estarei lá. É verdade. Você está aqui? Amém. Nem todo tempo os nossos pais vão estar lá. Nem todo tempo alguém que está para nos proteger vai estar lá. Então, não adianta fugir. A fuga, ela pode virar um padrão. E muitas vezes esse padrão exatamente está quando nós estamos fugindo para se esconder atrás de algo. Pastor, estou sem tempo porque eu estou trabalhando muito. É uma fuga. Pastor, estou sem tempo porque eu estou estudando muito. Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, meu irmão. Me entenda, por favor. Mas que isso não seja um interfúgio para ser uma fuga, para você ter que encarar a realidade. Sabe por quê? Porque tem problemas em sua vida e minha vida que, quando meu filho gerasse essas situações, eu não vou ter que falar para ele: filho, eu não posso porque eu estou trabalhando. O que é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que abrir mão daquele trabalho. Naquele momento eu vou ter que estar lá. Por quê? Porque ele é tão importante, ou ele é mais importante para a minha vida do que os meus, ou por causa dos problemas dele. Você está aqui? Você está me entendendo o que eu estou falando? Eu estou claramente. Então, às vezes, tem muitas pessoas que são assim. Eu não estou falando que você tem que estar onde eu estou, fazer o que eu estou fazendo, mas não seja uma desculpa que o seu trabalho. Porque Elias fez isso. Quando ele percebeu que a pressão foi grande, ele fez o seguinte: profetas, vão embora. Ministério profético, tchau. Eu estou deixando vocês porque eu estou indo para um caminho que vocês não devem ir comigo. Olha o perigo. Só que eles deixou e largou sem nenhuma. A Bíblia fala assim: que há caminhos para o homem que parecem caminhos bons e de paz, mas termina em morte. Quanto de nós já percorremos um caminho como esse? Esses caminhos, eles às vezes não levam a gente a alcançar o que Deus tem para nós. Pelo contrário, tarda o processo de Deus em nossa vida. Em que sentido? Às vezes Deus tem algo tão maior para a nossa vida e a gente está se retendo daquilo que é tão pequeno. Posso profetizar na sua vida? Deus vai trazer um despertar sobre você em nome de Jesus. Ah, você não recebeu não. Deus vai trazer um despertar sobre você em nome de Jesus. Porque tem momentos que ele tem que se despertar. É ou não é? Tem momentos que você vai chegar e falar: peraí, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Por que eu estou nesse ciclo de pessoas? Peraí, estou ouvindo coisas que não deveria estar ouvindo. Por que eu estou andando com esse tipo de pessoa? Não era para eu estar andando. E você vai perceber que ali não era o lugar que você deveria estar. Elias foi para o deserto. Deus falou: não é o deserto o caminho que eu tenho para você, Elias. Ele escolheu o deserto, mas Deus não tinha o deserto para ele. Você está aqui para crer nisso, meu irmão? Então, às vezes, tem momentos em nossa vida que nós estamos procurando um caminho que Deus não está dando, uma direção que Deus não está dando, e Deus está falando: para onde você está indo? Para onde nós estamos? Eu já me vi assim, em caminhos que eu olhei e falei: peraí, está errado. Eu não posso perder tempo com isso. Eu não posso ficar se amarrando essas coisas. Eu preciso abrir mão disso. Às vezes esse abrir mão paga preço, é alto. Às vezes esse abrir mão requer valores. É igual o bom samaritano. Muita gente fala o bom samaritano. A Bíblia fala que o bom samaritano não é nenhum homem dessa terra. O bom samaritano é Jesus. Porque ele é bom? Porque todos que passaram e viram aquele homem lá no chão não fizeram nada. Mas o bom samaritano, que é Jesus, pegou ele, passou óleo, atou suas feridas, colocou no seu cavalo, levou para a hospedaria, pagou para o hospedeiro e falou ainda para ele: se passar ainda o valor ao qual este homem tinha que ficar aqui, eu retornarei e pagarei. Sabe o que ele está falando? Um dia eu vou, mas quando eu voltar, tudo que foi pago por você foi um preço muito maior do que você e eu podemos pagar. E quando ele voltar, ele vai falar assim: meu filho, nenhuma obra feita por mãos humanas vai ser um maior preço do que o meu sangue por você.
Elias ele foi. E a Bíblia deixa bem claro, no versículo 4. Depois foi com alguns. Depois foi com a esposa. Depois foi com um amigo. Ele foi sozinho. Pegue para esse irmão, sorrindo para ele. Para onde você está indo sozinho? Só que tem um grande porém aqui. Às vezes tem pessoas que quando entra por um caminho sozinho, sempre sente que aquele caminho sozinho dá medo. Prefere não ir só, ir junto. Deus não tem deserto para mim e para você. Nunca teve. Mas Ele decidiu ir sozinho. Ele decidiu caminhar para aquele lugar sozinho. Porque Ele se isolou. Ele ficou isolado. Você está vendo como que a depressão, primeiro ela gera medo por causa da pressão, depois ela faz com que você fuja da realidade da vida, e depois ela te isola. E o isolamento é pior, porque o isolamento faz com que você chegue a um dos últimos níveis. Chegou no isolamento, é mais ou menos assim: eu não quero ver ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero conversa com ninguém. O que eu quero? Só. Só que a Bíblia fala, e o nosso Deus é tão bom, que Ele fala assim: não é bom que o homem viva só. Se não é bom, por que procura a solidão? Porque tem alguma coisa errada. E o que está de errado? Precisa resolver conflitos internos que estão em sua vida. Todos nós aqui temos conflitos internos. Tem gente que tem conflito interno com o pai, com mãe. Mas meu pai não está vivo, mas até hoje você carrega essa ferida no seu coração. Tem gente que tem conflito aqui porque foi abandonado por uma mãe, pelo pai, e até hoje você ainda levanta esse ar que é forte, mas na verdade Deus conhece você melhor do que ninguém. Deus sabe da sua fragilidade. Deus sabe. Tem muito filho aqui que tem ódio de pai, de mãe, ódio, porque nunca teve o carinho, a atenção, o amor. Pelo contrário, tiveram muito mais palavras de rejeição, palavras de ódio, de abuso, de autoridade. E isso está lá, está dentro do coração, está machucando. Aí quando você se depara na realidade da vida, eu entrei dentro do emprego, encontrei um patrão, o patrão olhou para mim e falou assim: rapaz, isso aqui está mal feito. Como é que ele pensa que é? Eu falo: não, isso aqui não é emprego para mim. Aí você foi trabalhar, se deparou na realidade da vida, foi lá, pegou o dinheiro que você trabalhou, investiu, daqui a pouco deu errado. Você fala: sou um fracassado. E você começa a colocar essas palavras que um dia foram alimentadas na sua mente, no seu coração, dentro de você. E você começa a alimentar isso. Eu sou um fracassado, eu não sou ninguém, ninguém me ama, eu não estou valendo nada, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Hoje eu consegui, hoje eu não posso mais. Você está aqui? Amém. E essas coisas elas vão deixando a gente tão fragilizado, tão machucado. Parece que a gente não tem força para acreditar que Deus tem algo melhor. Só que você esqueceu de uma coisa: você está tão preocupado em que Deus dê algo melhor externamente, do que Deus fazer aquilo que você precisa que faça internamente. Você vai olhar para essa pessoa que está do lado e falar assim: como você é bonito. Tudo bem que a pessoa não está tão bonita, mas pode falar. O Espírito Santo, ele colocou o colete em seus olhos. Olha para esse irmão e fala assim: como você hoje está muito bonita. Ah, chega de arrepio. Quem não gosta de ouvir isso, não é? Elias agora está isolado, tá? Elias está isolado. Está no deserto. Alguém mandou ele para lá, Vitória? Por que ele foi? Não, pastor, mas eu não vou arrumar um homem. Mas quem foi que falou que você tem que arrumar um homem? Deus já tem preparado. Mas eu não vou casar, senão eu vou ficar para aqui. Mas quem foi que falou que você tem que procurar alguém para você casar? Deus já tem tudo preparado. Não, pastor, eu estou com pressa. Meu filho, quem tem pressa come cru. E é por causa de muita pressa que tem muita gente que termina errando. É por
causa de muita pressa que tem muita gente que termina errando. Pressa demais para tudo, pressa para enricar, pressa para correr atrás de bens, pressa para... Meu irmão, se Deus derramou a sorte para o justo e para o ímpio, não é pelo muito fazer que você vai ter. Às vezes você vai fazer muito, o teu rendimento pelo muito você vai ter que sacrificar algo. Eu pergunto, você quer ter muito para sacrificar seu casamento? Você quer ter muito para sacrificar os seus filhos? Vai valer a pena? Porque eu já vi muita gente tendo muito e sacrificando a sua casa. Eu já vi muito pai chorando de alegria porque conquistou grandes bens, mas chorando de tristeza porque perdeu os filhos. Eu vi, não é que me contaram. E eu pergunto, vale a pena? Não vale. Mas por que, pastor? Porque o desejo de querer alcançar, porque olha o que ele falou no versículo 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giarte, orou pedindo para morrer. Ele pediu para quê? Morrer. Eu quero morrer. Por que ele não foi lá e se matou logo? É que ele queria morrer. É muito fácil você querer morrer, ter a condição de se matar e você não se mata, mas está pedindo para outro fazer? Que loucura é essa? Que pensa? Porque existem os dois pontos: aquilo que é natural e aquilo que é o que é espiritual. Vai lá e fala, faz, porque acabou. Agora o que é natural, você fala, peraí, o problema não é os outros, eu preciso me levantar. Então perceba que aqui ele fala assim, olha, eu quero morrer, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Em outras palavras, olha aqui que aqui eu quero parar. Eu não sou melhor do que os antepassados. Em outras palavras, ele falou assim, olha, eu pensei que eu poderia ser melhor do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, mas eu percebi que eu não. Em outras palavras, eu queria provar que eu sou, mas eu não. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas querem provar para os outros aquilo que elas não. Preciso provar para o meu pai, preciso provar para minha mãe. Você não precisa provar para ninguém quem você é. Você só precisa provar para Deus, porque Deus conhece você e eu com as nossas limitações, com os nossos problemas. Só. Não prove para ninguém. Não, mas eu não provo para ninguém. Você só precisa provar para Deus. Deus, eu estou aqui, sou fraco, sou frágil, mas eu dependo do Senhor. Perdi mãe, perdi pai, mas o Senhor cuidou de mim. Não tive amor, não tive carinho, não tenho atenção, mas eu tive o melhor, a paz que excede todo o entendimento dentro de mim. Por quê? Porque quando todos me abandonaram, o Senhor não me abandonou. Entendeu, meu irmão? Você está aqui? Então às vezes a gente fica se lamentando. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu preciso ser aceito. Se eu não fizer, ninguém me vê. Meu irmão, você não precisa disso, porque maior é aquele que está no céu olhando para mim, para você falar assim, a aprovação vem de mim, e tudo que você fizer por amor a mim, você vai ser recompensado por mim. Mas a gente quer a recompensa dos homens. Não, eu tenho que ser amigo do Francisco. Se eu não for amigo do Francisco, eu não vou ter uma recompensa quando eu precisar dele. Isso é suborno. Você não precisa de recompensar alguém para receber algo. Isso é suborno. Deus vai nos recompensar no dia e na hora certa. Está cansativa essa palavra, né? Está levando você a refletir, não é? Eu sei que muitos aqui estão viajando, falando assim, e eu tenho que fazer o quê, pastor? É simples, quer ver? Olha só, para a gente terminar. Versículo. Ele foi alimentado pelo anjo. Depois que ele foi alimentado, o anjo deu comida para ele. Ao invés dele comer e voltar, ele continuou. No versículo 9. Ali encontrou uma caverna. Ele encontrou uma caverna. Todos nós aqui encontramos cavernas na vida, sabia? Cada um aqui tem uma. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai fazer igual João de Barro, quando é traído pela João de Burra. Diz que o João de Barro, quando ele é traído, ele vai lá e
fecha a casinha com a própria namorada dele, é isso? A companheira dele, né? Ele vai lá e fecha a própria companheira lá dentro, para ela morrer, sufocada. A Maria de Barro, é Maria o nome dela? É o João e a Maria, então pronto. Então, às vezes nós criamos uma caverna. E essa caverna é exatamente o que a gente precisa. Sabe por quê? Porque ali ninguém vai nos... Então eu entro, fico no escuro e ninguém me encontra. Ninguém vai saber qual é o meu problema, ninguém vai saber qual é a minha dificuldade. Eu não vou expor a minha vida para ninguém, ninguém vai me conhecer, não vou conhecer, não vou me relacionar. E tá bom de... Só que eu tenho uma notícia para você. E boa. Deus vai nos encontrar aí. Repita comigo. Deus vai me encontrar na caverna. Por quê? Pergunta, por quê? Porque Deus nunca chamou você para ficar no escuro. Deus nunca chamou você para andar na escuridão. Deus nunca chamou você para viver num lugar onde você possa ter conformismo. Não. Todo lugar de conformismo é um lugar perigoso. Por quê? Porque vem outro e termina fazendo o quê? Preparando ciladas. Então Deus não tem lugar de conforto para mim e para você. O reino de Deus é confortável, mas aqui na terra, meu irmão, é luta e labuta todos os dias. Tem gente aqui que talvez está com a conta de luz atrasada, você nem sabe. Tem gente aqui que já está com a conta de água cortada, você nem sabe. Tem gente aqui que está com um processo judicial. Tem gente aqui que talvez está devendo uma pensão, não sei. Mas cada um está enfrentando uma luta. Eu posso falar para você? Isso não difere o amor de Deus por você, porque alguém está tão bem e você está tão mal. Porque Deus vai olhar para mim e você, nossa, esse aqui é bonzinho, então eu gosto desse. Esse aqui é maldoso, não paga a conta de luz, esse aqui eu odeio. Não é assim. Deus, Ele olha para mim e para você e fala assim: eu te vejo na escuridão. Você não me vê, mas eu te vejo. Quando Deus aparece para Elias, versículo 10, ele respondeu: tenho servido novamente a mesma conversa. Tenho servido o Senhor com zelo. Sou o único. Ele não era o único. Ele deixou muita gente para trás. Esse é o argumento nosso. Eu pergunto para você: vale a pena a gente se isolar? Vale a pena a gente criar só o nosso mundo? Vou só trabalhar e ganhar dinheiro? Vou só estudar e não quero saber mais de Deus? Vou viver minha vida com a minha família? Eu já pensei assim, mas posso ser sincero? Vai dar errado. Não vai dar certo. E aí Deus, a Bíblia fala que saiu ao penhor diante de mim no monte e disse: ó Senhor, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se voltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um som suave. A caverna só tem um lugar para você: ouvir a voz de Deus. Vou repetir, porque cada um tem a sua aqui. A caverna só tem uma única utilidade para você: ouvir a voz de Deus. E o que essa voz vai falar? Vamos ver? Olha o que essa voz fala. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Em uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ou o que você está fazendo aqui, Elias? Olha para mim. Eu pergunto, olhando para os seus olhos: o que você está fazendo na sua vida? Sabendo o quê? Nem a vida que você e eu temos é nossa. Aí a segunda pergunta que eu faço é: por que continuar? Sabendo que esse caminho não vai te levar a lugar nenhum.
Não, pastor, mas eu sei o que eu quero. Você acha? Você não tem certeza? Não, mas eu tenho um plano, né? Os seus planos, mas tem que estar junto com os planos de Deus. Porque se você colocar só o seu plano na frente, Deus vai ficando para trás. E aí você está indo para o mesmo deserto, para a mesma caverna. E você vai se deparar com Deus lá na frente e ele vai falar: o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei aqui. Eu não mandei você vir para cá. A caverna não é o seu lugar. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite para a sua vida. Deus está falando para muita gente aqui, ó, o que você está fazendo, aonde você está. Se esse lugar não é o meu lugar, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está falando: o que você está fazendo na sua vida? E sabe qual é a resposta de Deus? É simples. Ele respondeu outra vez a mesma conversa, só que Deus não fez também importância para o questionamento de Elias. Deus apenas falou para ele o seguinte: então o Senhor lhe disse, versículo 15: volte pelo caminho. Em outras palavras, está com raiva de pai e mãe, vai retratar. Em outras palavras, está com raiva de marido, retrata. Em outras palavras, está com raiva do pastor, retrata. Em outras palavras, largou o que você tinha, volta a fazer. Em outras palavras, parou de orar, volta a orar. Parou de ler a Bíblia, volta a ler. Parou de ter comunhão, volta a ter. Parou de evangelizar, volta a evangelizar. Porque o caminho que Deus está falando é: volta a fazer o que você nunca deveria ter deixado de fazer. Aí ele vai falar o quê? Não acabou ainda, Deus. Por quê? Ainda tem um rei, profetas, e ainda tem uma palavrinha que eu marquei aqui. Olha só: tem alguns que não se dobraram. Tem alguns que não se dobraram. O que Deus está falando? Você não é covarde. Sabe o que é interessante, para terminar? Fechar com chave de ouro. Pode subir o louvor. Olha o que é interessante. Samuel não deixou nenhum sucessor. Oséias não deixou nenhum sucessor. Jeremias não deixou nenhum sucessor. Jonas não deixou nenhum sucessor. Mas sabe o que é interessante? Olha o que é interessante. Elias deixou um sucessor. E quem foi esse sucessor? Eliseu. E sabe o que é mais interessante? Que Deus, ele é um Deus de gerações. Sabe o que Deus está falando? Quando o Senhor voltar para vir buscar a sua igreja, sabe quem vai ser o primeiro profeta a vir nessa terra para falar da vida do Senhor? Elias. Por quê, pastor? Porque ele ouviu e obedeceu a ordem e a voz do seu Senhor. Então, pastor, o que o senhor está querendo falar? Escute. Deus está falando para muita gente aqui. Escute isso. Sai da caverna. Mas ninguém me ama. E quem disse que Deus chamou para alguém te amar? Ah, mas as coisas vão dar errado. Mas quem disse que você é mais do que Deus? Quem disse que os seus planos e os meus planos são maiores do que o dele? Porque tudo na sua vida e na minha vida está incerto, sim ou não? Morreu hoje, até a roupa que veste, outro vem e usa. Mas como Deus tem planos maiores, o que é que ele faz? Pode levantar, pode levantar. Como Deus tem planos maiores, o que é que ele faz? Ele sempre vai continuar a fazer aquilo que você não podemos fazer. O nosso Deus é um Deus de gerações. Eu pergunto para você: quer parar por aqui? Talvez você vai falar: pastor, não vale a pena. Eu falo para você que vale a pena. Quer parar com sua vida, com sua casa, com sua família? É isso? Quer parar com o que Deus tem preparado para você? É isso que você quer? Eu falo: o caminho que você está trilhando não é o caminho que Deus preparou. Deus falou: Elias, volta pelo mesmo caminho. Tem muita gente aqui que vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Tem muita gente que tem que acertar pendências com pai, com mãe, com esposa, com filho. Tem muita gente que precisa abrir o coração
para tratar feridas da alma que tem gerado depressão. A depressão não é uma doença, ela é um estado. É como você se sente em meio às dificuldades da vida. Ou você enfrenta, ou isso te vence. Ou você levanta a cabeça e fala: peraí, não, eu não quero esse caminho, eu quero Deus. E se Deus me ensinou qual é o caminho, eu vou fazer como Ele quer. Amém? Pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não fui criado com pai. Quem não foi criado com pai? Vem aqui na frente rapidinho, ou com pai ou com a mãe. Vem aqui na frente rapidinho. Quem não foi criado ou com pai ou com mãe? Pastor, eu tenho um pai, mas não tenho mãe. Pastor, eu tenho mãe, mas eu não tenho pai, não fui criado. Vem aqui rapidinho, rápido, rápido, não demora. Rápido. Rapidinho. Pode vir, fica aqui. Pastor, meu pai foi embora, me abandonou. Minha mãe foi embora, me abandonou, mas eu fui criado pelo meu pai. Filho, você vai entender o que eu quero fazer nessa noite. Vem. Algumas revoltas da nossa vida. Eu tinha muita ódio do meu pai. Um dia eu falei assim: eu quero matar meu pai. Eu fui para matá-lo, só que Deus não deixou. E eu ia matá-lo. Você acha que eu tenho vergonha de falar isso? Tem, mas hoje eu tenho arrependimento. Deus só não deixou eu matar meu pai porque Deus cegou o meu entendimento na hora. Eu não enxerguei o que eu estava fazendo, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Mas por que aquele sentimento era tão forte? Porque para mim ele foi o pior pai para a minha vida. Só que eu não sabia como que foi aquele homem, qual foi a vida dele, por que ele foi criado. Agora eu fui descobrir depois de velho. Meu pai era filho de uma prostituta, abandonado e criado por uma tia. A minha tia era, meu Deus, Campo acho que chega perto, mas ela era terrível. Terrível. Então meu pai, ele aprendeu tudo aquilo que um ser humano não deveria ter aprendido. E aquilo ele passou para nós. E aquilo machucou a nossa vida. As minhas irmãs tiveram que sair fugidas de casa para vir para São Paulo. Fugidas. Sabe o que é sair fugido de casa para ter que trabalhar fora para poder ter vida, porque não tinha em casa. E para namorar. Se o meu pai sonhasse que minhas irmãs tinham namorado, era perigoso ele matar elas. Você tem ideia de tão ignorância que aquele homem tinha? Mas por que aquele homem era daquele jeito? Porque ele não poderia dar o que ele não tinha. Às vezes nós estamos dando para as pessoas aquilo que nós recebemos. E às vezes a gente acha que a gente é culpado de ser assim. Não é, são feridas que foram abertas em nosso coração e que isso dói, machuca. Alguns têm a forma mais forte, porque é a maneira de se proteger. Está dentro de sua redoma, então ninguém entra e ninguém sabe que eu que ocupo. Então a melhor forma e estratégia é atacar. E atacar é mostrar que eu sou forte. Eu já fui assim. E eu via que o quão eu mostrava que eu era forte, dentro de mim havia uma grande fraqueza. Agora tem aqueles também que já é o contrário. Convida todo mundo para entrar dentro. Vem, vem. E aí você quer ser o bom. Só que nessa bondade você tem um grande problema que você está trazendo para a sua vida. Você vai se decepcionar porque você não vai conseguir ajudar todo mundo. Você não é Deus, porque nem Jesus conseguiu. E aí sabe o que acontece? A gente começa a se ferir, se machucar. Não adianta. E como resolve isso, pastor? É enfrentar. Enfrentar quem eu sou aqui dentro. Eu sou assim. Tem coisa que eu preciso mudar. Mas eu não posso ficar sofrendo por causa disso. Eu não posso deixar isso ser tornar uma amargura, uma ferida no meu coração, para ficar me martirizando, me diminuindo, me inferiorizando. Não, de jeito nenhum. Porque não é assim que Deus me vê. Deus não me vê como uma pessoa fraca, não. Deus me vê como um filho forte. Você quer ter filho fraco? Não. Ninguém quer ter filho fraco. Filho que fica dependendo de pai e mãe. Não. A gente coloca filho no mundo para que eles cresçam com maturidade forte. E se eles caírem, o pai está ali e fala: filho, você não sabe, mas você vai enfrentar. E quando você enfrentar, enquanto eu puder te ensinar, eu estou aqui. Mas vai chegar um dia que você vai ter que andar só. Então, tem essas
questão do abuso. Tem gente aqui, eu não sei, talvez tenha sido abusado por pai, por mãe, abusado fisicamente, abusado psicologicamente. E sabe o que é o pior? Que o abuso fisicamente, sabe o que ele faz com você? Ele não deixa você ter a liberdade de se relacionar com alguém do mesmo sexo. E por mais que você tenha, não te permite a ser verdadeiro. Tem gente aqui que foi tocado. Foram tocados quando criança, abusados quando criança, e tem um trauma dentro do seu coração. Tem gente aqui talvez que viveu uma vida de bestialidade. Sabe o que é bestialidade? Tem relação com o animal. Não sei, pode ter. Tem gente aqui que o abuso foi tão verbal, você vai ser uma vagabunda. Eu vi uma mãe falando que a filha ia ser vagabunda. Eu ouvi e vi. E sabe qual foi o resultado? Exatamente o que ela falou. Porque as palavras, elas têm poder. Elas produzem frutos para a vida e para a morte. Isso dói, meu irmão. Ninguém quer viver uma vida infeliz, não. Eu não quero, eu não desejo viver uma vida feliz. Todos os dias eu peço, Deus, as pessoas me verem como alguém forte, mas eu já tive momentos de fragilidade. Já tive momentos que eu falo assim, quer saber? Alguém fala mal de nordestino, eu fechava a mão para dar um soco no meio da cara, porque eu não gostava daquilo. E ao dentro de mim eu falava, eu não aceito isso. E daqui a pouco eu falava assim, quer saber? Eu sou quem eu sou e eu tenho que me aceitar. Está entendendo? Eu sou quem eu sou e eu tenho que me amar e me aceitar. Os valores das pessoas para a minha vida não podem mais importar do que o amor e o valor de Deus para comigo. Está entendendo? Então a gente quer às vezes a aprovação de outros. E se você falar o não para você é ruim, porque machuca. Não, seja frágil, demonstre sua debilidade, mas não traga isso como um martírio para o seu coração, para a sua vida. Não faça isso. Eu quero orar com você. Feche os olhos. Me ajuda aqueles anjos. Você que está aqui, eu falei para você vir, você não veio, ainda está em tempo. Pastor, não fui criado por meu pai, só pela minha mãe. Venha. Talvez você vai falar assim, mais uma vez eu tenho que ir na frente. Venha. Porque uma atitude muda o seu coração. Nem precisa ungir. Não, vou abraçar eles. São ungir. E eu vou fazer algo aqui com vocês que eu sei que vai mexer no coração de vocês. Parece tão simples, mas vai romper o coração de vocês. E vocês, a partir de hoje, vocês vão sair daqui sabendo de uma única coisa: o valor dos outros para a vida de vocês não importa. Vocês não precisam de aceitação de ninguém. Vocês só precisam ser aceitos. Porque ninguém vai acrescentar nada mais na sua vida do que aquilo que Deus já acrescentou, que é a sua própria vida. Entendeu? Ah, pastor, mas eu me vejo como se fosse igual a vida dos meus pais. Não, você não tem que nunca pensar assim. Nunca. Porque não vai ser. Por que não vai ser? Porque você quem pode fazer isso diferente. Ninguém pode fazer por você. Você. Feche os olhos. Amém. Dá um abraço neles aqui. Ajuda aqui, Inês. Por favor. Dá um abraço aqui. Dá um abraço bem forte. Ajuda aqui, Carol, José. Ajuda aqui, Janaína. Um abraço desses irmãos. Abraço, um abraço de pai, de mãe. Abraço, um abraço de pai. Ajuda ali, minha filha. Tem um abraço de pai mesmo, de mãe. E eu vou falar para você, à medida que você vai abraçando, o mesmo abraço que você está dando, você recebe. É o mesmo amor de um pai e uma mãe para sua vida. Isso. E você que está aqui atrás, eu peço um favor para você. Feche seus olhos. Comece a pensar em cada palavra que um pai falou para você. Uma mãe, com sua ignorância, falou para você.
você é um atraso, que você não valia nada, que você não é ninguém. Porque essas palavras você pensou na tua mente para nascer, que você não é nada, você não vai vencer, você é fracassada. Quantas mães falaram que suas filhas seriam vagabunda, que não iam casar, que não iam encontrar o marido? Porque o pai, ele tem poder, ele tem uma palavra de poder para a vida de um filho. Mas em nome de Jesus, não tem palavra maior do que a palavra do Senhor, que libera cura, libera restauração, libera o renovo. Abrace com muita força e declare o amor de Deus, o amor que cura, o amor que restaura. Profetiza na vida deles. Libere palavras de profética, palavras benditas, palavra abençoada. Dê um abraço na vida desse irmão. Vem cá, Vinícius. Deixa eu te dar um abraço. Vem aqui, rapidinho. Dê um abraço na vida desses irmãos.
machucado. Vem cá, Mateus. Palavras, elas atravessam gerações. Palavras, elas atravessam gerações. E elas destroem vidas. Eu lembro até hoje palavras que meu pai olhavam para mim e falavam assim: você é um burro, não vai ser nada nem ninguém. Um dia eu fui entrar dentro de uma agência. Quando eu olhei aquela seleção de pessoas, eu não olhei pelo número, mas olhei pelas vestes. Eu falei: se tem gente mais bem vestida do que eu, são mais capazes do que eu. E sabe o que eu fiz? Voltei. Porque a primeira palavra que veio na minha mente foi: eu não consigo, eu não posso. Até o dia que Deus falou assim: você foi escolhido para ser filho. Meu irmão, eu sou filho e você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Então não tem palavra de homem nenhum na terra que possa mudar o destino da sua vida. Você pode tentar mudar, mas Deus, ele ainda assim prevalece. E o destino de Deus para você, meu irmão, é fazer de você o melhor. Nenhuma palavra maldita se propagará sobre a sua vida. Você não vai viver nada daquilo que o teu passado demonstra ser. Você vai viver o novo de Deus. Um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados. Tudo que você colocar nas mãos, as plantas dos seus pés serão abençoadas, meu filho. Essa é a herança que Deus tem para aqueles que são chamados e escolhidos. Os erros da vida nos preparam para viver os acertos, nos molda, nos forja, nos prepara. Esse que Deus faz, está fazendo. Os tempos podem ser presentes hoje, mas o futuro de Deus é a garantia daquilo que Ele tem preparado para você. Senhor, te ama, filho. O Senhor te ama muito, viu?